Olá, preciosa. Deus abençoe muito a sua vida. Seja muito bem-vinda ao Emagrecimento Cristão, lugar onde nós entendemos que a luta contra o peso também é espiritual. E eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta para que você reflita. Quando você come porque realmente está com fome física? Ou será que, na maioria das vezes, quando você come, você está tentando aliviar uma dor? Come por emoção, desconta as emoções na comida, como muitos falam, engole as emoções. E, na verdade, eu quero que você entenda que existe uma diferença muito grande entre esse tipo de fome, que é a fome emocional, que realmente existe, e a fome física, que é aquela fome do estômago, E olhando para você, para o seu comportamento, talvez hoje, ainda no dia de hoje, você tenha aberto a geladeira várias vezes. Talvez tenha comido um doce depois de um dia difícil, e às vezes pensado, hoje eu mereço, Ou, só hoje, só agora. Ou talvez alguma coisa não tenha dado certo, como você esperava. Às vezes você discutiu com alguém te magoou, às vezes você ficou triste, ansiosa. E aí a primeira coisa que veio na sua cabeça foi comer alguma coisa. Isso acontece muito, assim como acontecia comigo durante muitos anos na minha vida. E eu entendi que o problema é que, na verdade, a comida até consegue anestesiar a dor, aquele sentimento, por alguns segundos. Mas ela nunca cura aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Depois do prazer, momentâneo daquela comida, vem o sentimento de culpa. Depois da culpa, vem a promessa de começar na segunda-feira ou começar no outro dia. Aí depois vem outro dia difícil. E o ciclo começa novamente. E se você vive isso ou já viveu alguma vez, eu quero que você saiba que existe esperança sim. Porque eu converso, com muitas mulheres e muitas, quando chegam até mim, elas vêm meio que acreditando que não tem mais jeito para elas. Acreditando que elas já tentaram de tudo e que o problema está nelas. Mas eu quero que você entenda que, na verdade, Deus, ele não desistiu de te curar, Deus não desistiu de realizar o teu sonho. É que, na verdade, Deus, ele não quer que você apenas emagreça o seu corpo para caber naquela roupa. Deus quer libertar você. A Bíblia diz em Salmo 34 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então percebe uma coisa, quando nós estamos machucadas emocionalmente, normalmente procuramos algo que nos dê conforto. Algumas pessoas procuram compras, outras procuram redes sociais, outras procuram relacionamentos. Eu vejo muito isso acontecer. E outras procuram a comida. E o problema não é a comida, eu sempre falo isso. O problema é colocar a comida em uma função que não pertence a ela. Nenhum alimento foi criado para preencher um vazio emocional. Nenhum doce foi criado para trazer paz. Nenhuma pizza foi criada para curar a ansiedade. Entende isso? O alimento jamais vai resolver o seu problema emocional ou um problema espiritual, conjugal, financeiro. E quando nós esperamos que a comida faça aquilo que às vezes só Deus pode fazer, nós nos frustramos. E talvez você esteja pensando assim, mas pastora, eu simplesmente não consigo parar. E eu entendo você perfeitamente, eu sei o que você está vivendo. E isso não acontece, porque você não quer, porque eu não quero emagrecer, porque eu não tenho força de vontade. Não é nada disso. Na maioria das vezes acontece porque existe uma dor que ainda não foi tratada dentro de você. Porque talvez existe coisas dentro de você que nem mesmo você sabe que tem. E por isso hoje eu quero deixar 3 passos para você. Se você puder até anotar, vai fazer muita diferença na sua vida. O primeiro passo é: identifique a emoção antes de comer.
Então, antes de abrir a geladeira, faça uma pergunta simples. Eu sempre tenho ensinado vocês aqui, né, sobre isso. Então, eu bato nessa tecla de novo. Antes de comer, de abrir a geladeira, de pegar o prato, você vai olhar para o seu estômago e você vai perguntar: eu estou com fome ou eu estou triste? Estou com fome ou estou ansiosa? Estou com fome ou estou tentando fugir de alguma coisa? Às vezes você precisa ter uma conversa que para você é uma conversa difícil com alguém. Às vezes você precisa sentar e ter uma conversa difícil com seu marido, com seu filho, com alguém do seu trabalho. E como você às vezes não sabe como fazer isso, ou nem tinha pensado, né, nessa possibilidade, o seu cérebro ele vai te levar a fugir disso, porque parece algo muito difícil. Então ele vai fazer com que você fuja dessa conversa difícil, fuja desse confronto necessário. E de que maneira que ele acostumou fazendo isso? Comendo. Comendo, né? Levando você a comer, na verdade. E quando você faz essa pergunta, quando você analisa, isso já muda muita coisa. Porque tira você do automático. E quando você para e pensa, igual a maioria das mulheres falam que come por ansiedade. Quando você para e pensa, olha para o seu estômago, reflete, isso já alivia muito, 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 muito a sua ansiedade. Vai por mim, porque eu sei o que eu tô falando. Eu vivi isso, eu senti na pele. E eu hoje ensino muitas mulheres, todas elas, que praticam o que eu tô ensinando aqui pra você. Elas emagrecem, elas têm a vida completamente transformada. Segundo passo, converse com Deus antes de conversar com a comida. Faça uma oração de 1 minuto e peça ao Senhor. Fala pra Ele: Senhor, mostra para mim o que eu estou sentindo. Me fortalece. Fala para Deus, seja sincera, abre seu coração. Diga: Senhor, eu não quero usar a comida para preencher um espaço que pertence somente ao Senhor. Fala com sinceridade. Você vai perceber que muitas vezes a vontade diminui drasticamente. Não porque o alimento perdeu a graça, mas porque o Espírito Santo começou a cuidar da raiz. E aí entra o terceiro e último passo. Aceite que o desconforto faz parte da cura. Sabe, isso é tão profundo porque a gente quer resolver tudo rapidamente. Mas crescer espiritualmente significa aprender a permanecer firme, mesmo quando a emoção ainda existe. Você pode sentir ansiedade e ainda assim escolher não comer. Você pode sentir tristeza e ainda assim escolher confiar em Deus. Isso é liberdade. Liberdade não é nunca mais sentir vontade. Liberdade é não ser controlada por essa vontade. Hoje a gente está muito acostumada a querer fugir, né? Fugir do desconforto, fugir de uma pressão, mas na verdade existem vales que nós precisamos passar. Existem sentimentos que você vai precisar sentir, que você vai precisar encarar. Existem lições que são aprendidas apenas no vale. E através desse aprendizado, dessa emoção que você se permitiu sentir, você vai perceber que grandes batalhas você vai vencer. Você vai se transformar numa outra pessoa, simplesmente porque se permitiu sentir. E eu quero te lembrar de uma coisa muito interessante. Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então existe uma fome que o pão não resolve. Existe uma sede que o refrigerante não vai resolver. Existe um vazio que chocolate nenhum consegue preencher, somente Cristo. Então, se hoje você percebeu que tem usado a comida para aliviar emoções, não se condene por isso. Decida começar hoje. Dê um passo, entregue essa área ao Senhor. Você não precisa vencer tudo de uma vez só. Você só precisa decidir que a partir de hoje a sua primeira busca será Deus e não a comida.
Eu acredito que Deus pode transformar não apenas o seu corpo, mas também toda a sua vida. E começando pelo seu interior. Porque quando o interior, o seu coração, os seus sentimentos, né, sua alma é transformada, as suas escolhas também começam a mudar. Então eu quero que você reflita sobre isso, quero deixar o convite para você, se você sentir que esse é o seu momento de transformação, de realmente deixar para trás a obesidade, se você sente, né, que a alimentação, o seu comportamento alimentar se transformou numa prisão para você, se você reconhece que precisa de ajuda, eu quero deixar 2 links na descrição desse vídeo e também vou deixar no primeiro comentário fixado. O primeiro link é do meu grupo gratuito chamado Emagrecimento Cristão. Lá eu sempre estou colocando os links, né, dos vídeos que eu tenho feito, né, aqui no YouTube. Então sempre compartilho lá primeiro e sempre estou compartilhando uma dica, uma palavra de reflexão. Sempre estou compartilhando coisas para edificar você nessa área. Mas se você sente que precisa de algo mais profundo e mais rápido, então você precisa entrar na mentoria Emagrecimento Cristão. É muito acessível e eu tenho certeza absoluta que é o que você precisa. E eu quero e posso te ajudar, tá bom? Na mentoria você vai encontrar um curso completo, né? Aulas completas, muito mais profundas sobre esse assunto, orações que vão te conduzir à libertação completa. E ainda, né, você vai ter 12 meses de acesso a essas aulas e 2 meses num grupo de WhatsApp comigo todos os dias, porque realmente eu posso caminhar com você, eu e outras mulheres, né, assim como você, juntas, caminhando no mesmo propósito, ajudando, mostrando para você o caminho, e eu tenho certeza absoluta que é o que você precisa. Então, se você sente que esse é o seu momento, se é isso que você quer, clica no link, tá? Entra para a mentoria, o acesso é imediato e eu espero você do outro lado com meu coração aberto para te ajudar, tá bom? E se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários declarando: hoje eu escolho alimentar a minha alma em Deus. Escreva isso declarando de verdade, profetizando: hoje eu escolho alimentar a minha alma em Deus. Eu vou ler seu comentário, estarei em oração pela tua vida, pode ter certeza. Que Deus abençoe você, um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.